Continuamos o nosso assunto. Nosso assunto é esse, chamado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o guia de missões. Então, vamos continuar nosso assunto. Vejamos, o Espírito Santo enviou, ou seja, o Espírito Santo viu a necessidade urgente da obra missionária e chamou com urgência os dois missionários, dizendo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu tenho chamados. Veja aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, que é o nosso tema. Então, aqui a Bíblia está falando para nós o que o Espírito Santo fez. O que o Espírito Santo fez? Ele viu que havia uma necessidade de urgência para a obra missionária começar, saindo de Jerusalém e para as outras cidades, certo? Então, o que aconteceu? O Espírito Santo chamou esses dois homens pelos seus respectivos nomes para que eles fossem fazer a obra missionária. Entende? Então é isso que o Espírito Santo faz quando a igreja dá lugar para o Espírito Santo. Quando os obreiros dão lugar para o Espírito Santo. Se o Espírito Santo tem lugar, então o Espírito Santo vai fazer a grande obra. Continuando. Não poderia ser para depois, pois havia urgência. Está vendo aí? Que o Espírito Santo fez? Porque não poderia deixar para depois. Porque era o momento em que o Espírito Santo, ele que estava preparando os homens para enviar. Então não poderia ser deixado, vou deixar para depois nós vamos ver isso. Não era para depois. É para agora, é para já, certo? Então o que aconteceu? O Espírito Santo já fez uma grande obra e não era para ser para depois, era para ser agora. Então o Espírito Santo agiu de uma forma gloriosa na vida de Barnabé e de Saulo para fazer a obra a qual eles tinham sido chamados para fazer. Eu falei na primeira parte que não é todo mundo que tem chamada. Nós vivemos em um século em que as pessoas eles dizem que se faz pastor, diz que se faz missionário, mas não tem a chamada. Eu vou explicar um pouco sobre isso. Por quê? Porque ser obreiro não é para qualquer um. Ser missionário não é para qualquer um. Não é assim que funciona a obra. A obra de Deus, ela tem um guia. E o guia de missões, ele chama o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que ele veio para assumir o lugar de Jesus. Jesus foi bem claro quando ele disse: eu irei, rogarei o Pai, e ele enviará para vós um outro Consolador, que esteja convosco para sempre. Esse para sempre que Jesus está dizendo, não é para sempre na eternidade. Era até o dia do arrebatamento da igreja, que na eternidade, sim, vai ficar para sempre lá. Mas esse caso que está falando aqui, que ele ia lá, rogaria o Pai, e vinha o outro Consolador, que se chama o Espírito Santo, que fala, que consola, que exorta e que converte o coração do homem, certo? Então, Jesus disse que ele tinha que ir, porque você sabe tudo o que Jesus fez para salvar o homem. Então, Jesus disse: chegou a hora de eu ir. Então, Jesus disse: eu irei ao Pai, rogarei o meu Pai, e ele enviará um outro Consolador. E esse Consolador, ele se chama Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está na terra, ele está fazendo aquilo que Jesus fazia. Então o Espírito Santo, ele assumiu o papel de Cristo. O Espírito Santo, ele é tudo para a igreja. Entende o que houve? É isso aí que você está ouvindo. Mas só que nos nossos tempos, os homens, parece que eles já não ouvem mais a voz do Espírito. Porque o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa de Deus. E ele é sensível. E se não há lugar para ele, ele não pode trabalhar. O Espírito Santo só pode trabalhar na vida do homem, só pode trabalhar na vida da mulher, só pode trabalhar na vida de uma igreja, só pode trabalhar na vida daqueles que estão lá fora, caído, se o povo que está reunido, como aqui eles estavam, se dá lugar para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem fala, o Espírito Santo é quem converte, o Espírito Santo é quem trabalha no interior.
certo? Do homem e da mulher, para que esse ouve a palavra, crê na palavra e recebe a palavra de Deus. Então, hoje as pessoas, eles não têm mais lugar para o Espírito Santo. E eles enviam qualquer pessoa sem estar preparada, sem ser chamada, sem ser escolhido, certo? Tem que ser como esses aqui, ó. A igreja estava em oração, estava. Os obreiros que foi chamado em oração, estava. Bom, muito bem. Por isso é que o Espírito Santo falou, porque eles estavam na direção que aquilo que Deus quer, eles estavam na direção de Deus, orando, jejuando, buscando a Deus, e Deus olha para a necessidade e agora ele chama. O Espírito Santo chama Barnabé e chama o Saulo, que é o Paulo, para a obra missionária. Mas eles estavam dentro da vontade de Deus. Hoje as pessoas fazem o que quer, vivem como quer, anda como quer, não está nem aí com Deus, não tem mais temor de Deus, para que o Espírito Santo vive nele, então não vai conseguir. O Espírito Santo, ele é sensível, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é glorioso, majestoso, porém ele é aquele que, se eu der lugar para ele, ele fica comigo, lógico. Só que, se eu não der lugar para ele, comigo ele não vai ficar. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é um templo, o nosso corpo é morada, o nosso corpo é o abrigo, que é aonde o Espírito Santo mora. Por que o Espírito Santo já não faz como ele fazia antes? Porque não tem lugar mais para ele morar. O corpo de muitas pessoas tem outras coisas morando. Não é mais o Espírito Santo que mora. Então, se o Espírito Santo não está morando em mim, então o Espírito Santo ele não vai achar graça em mim para me enviar. Ele não vai achar graça em mim para que eu faça a obra dele, porque ele não está mais comigo. E se o Espírito Santo não está comigo, eu não posso fazer nada. O homem, seu Espírito Santo, ele é simplesmente como tem um hino que diz, é uma folha seca caída no chão. Entende o que houve? Isso aí. Então o Espírito Santo, ele só faz a obra se tiver lugar para ele. Então era com urgência que ele precisava. Então não poderia esperar. Muito bem. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 7. O texto diz que Paulo queria ir para Betânia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O Espírito Santo conhece as regiões primoritárias, ou seja, o lugar primeiro, que é onde ele quer para fazer missões. Entende o que a Bíblia está dizendo? Veja bem, quando eles foram chamados para fazer a obra, eles iam onde Jesus mandava, o Espírito Santo guiava eles e mandava. Só que a Bíblia diz aqui que eles queriam pregar em duas cidades e o Espírito Santo não deixou. Por que será que o Espírito Santo não deixou? Estranho? Não, não é estranho. Está dentro do padrão. Está dentro do padrão. Por quê? Porque se foi o Espírito Santo que chamou, se o Espírito Santo é o guia de missões, o Espírito Santo é o guia da igreja, ele é o dono da igreja. Se o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e do juízo, se o Espírito Santo é quem fala no coração do homem e da mulher. Então o que aconteceu? Por que Jesus não deixou se pregar em algum lugar? Porque a Bíblia está dizendo aqui para nós que o Espírito Santo que enviou eles, que chamou eles, que capacitou eles, eles tinham que ir aonde o Espírito Santo mandasse. Porque eles queriam pregar em algum lugar e não era a hora ainda de pregar lá. Então o Espírito Santo queria que eles fossem no lugar em que o Espírito Santo mandasse. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o guia de missões. Então, aí por isso que eu falo que se não tiver lugar para o Espírito Santo, ninguém vai fazer nada. Porque às vezes o cidadão quer fazer alguma coisa, ele quer ir a algum lugar e não é a hora de ir lá. O Espírito Santo não mandou ir lá. Então, por isso que tem que orar, tem que jejuar, tem que consagrar, tem que ter uma vida separada para Deus, para que o Espírito Santo fale para onde precisa fazer a obra. Entende o que houve? Em todos os lugares do mundo precisa fazer a obra, precisa. Mas a Bíblia prova para nós aqui que existe lugar que tem mais urgência do que outros. E quem conhece é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo conhece, o Espírito Santo vai levar aonde é para ir. Então a Bíblia está dizendo aqui que eles queriam ir para Betânia, mas o Espírito Santo não permitiu, porque eles tinham que ir aonde o Espírito Santo havia enviado, havia mandado, porque o Espírito Santo, ele é o guia das missões. Ele conhece as regiões, certo? Para onde é para ir fazer missões. Então, aonde o Espírito Santo quer que vai, é que o missionário tem que ir, se é que é guiado por ele.
Entende o que está ouvindo? É isso aí. Vamos ver o versículo 7 do capítulo 16 de Atos. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Versículo 7 de 16 de Atos dos Apóstolos está dizendo assim: E quando chegaram em Mísias, intentaram ir para Betânia, mas o Espírito Santo não o permitiu. Entende agora? Porque que às vezes a gente tem que falar o que está para ser falado? Porque se eles queriam ir para Betânia e para Mísia, mas não era para ir lá. Até então não era para ir. Era para ir para onde o Espírito Santo mandasse. Por isso que o Espírito Santo não permitiu que eles fossem pregar lá. Eles tinham que pregar primeiro aonde o Espírito Santo estava o guiando, onde o Espírito Santo estava o levando, onde o Espírito Santo estava orientando eles para que eles fizessem a obra lá. E por que a igreja primitiva crescia de uma forma tão gloriosa? Porque eles estavam na direção do Espírito Santo. O Espírito Santo mandava e eles iam. Entendeu? É por isso que, se não tem o Espírito Santo, não pode ter conversão de alma. Essa é a razão. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, o versículo 6, o texto ainda diz que foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. O Espírito Santo é o guia e o orientador da obra missionária, tá vendo? Nem na Ásia, nesse tempo aqui, certo? Não era para eles ir pregar. Por quê? Eles tinham que ir aonde Jesus já estava mandando primeiro. Pregaram lá, pregaram, mas depois. Porque o Espírito Santo queria com urgência que eles fizessem a obra aonde o Espírito Santo o enviasse. E isso foi o que aconteceu. Então eles foram impedidos de pregar em algum lugar, porque o Espírito Santo queria que eles pregassem lá. Não era a hora ainda, não era o momento ainda, porque Jesus tinha outro lugar que era com mais urgência para pregar. Nem em Betânia e nem na Ásia era para ter ido naqueles primeiros dias que eles foram chamados. Eles foram guiados pelo Espírito Santo para ir para o lugar onde o Espírito Santo quisesse que fosse. Em Atos dos Apóstolos, do capítulo 8, versículo de número 39, o texto afirma que o Espírito do Senhor, veja bem, arrebatou a Filipe, e Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até chegar em Cesareia. E o Espírito Santo havia guiado Filipe até Samaria, depois até o deserto da Gaza, e agora até Azoto, cidade próxima de Cesareia. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, capítulo 8, versículo 5 e depois o versículo 40. Veja bem, está entendendo aqui? Agora nós vimos que eles foram chamados, fizeram obras, o Espírito Santo levou eles ao lugar que era para ir, não deixou ir em algum lugar que não era para ir até então. E agora aqui nós começamos a ver que o Espírito Santo, agora, ele toma Filipe de uma forma gloriosa. E a Bíblia está dizendo aqui para nós, concernente a Filipe. E Filipe, ele foi um homem que ele fez uma grande obra. Ele foi chamado para também pregar o evangelho como os outros foram. E a Bíblia está dizendo aqui que Filipe achou em Azoto, indo, passando, anunciar o evangelho, veja bem, anunciava o evangelho em todas as cidades, tá vendo? Em todas as cidades supervizinhas, que era aonde nós estamos acabando de ler aqui, certo? Azoto, Gaza, certo? Aonde Filipe passou, Cesareias, entendeu? Então Filipe vem descendo e passando por essas regiões, por essa cidade, e ele anunciava o evangelho. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo tomou ele de um lugar para o outro. Veja que privilégio. O Espírito Santo arrebatou Filipe. Porque a Bíblia diz que então que Filipe, ele era um diácono missionário. Agora a Bíblia diz que
Todos sabem a respeito desse assunto, que quando a Bíblia fala sobre a rainha, e que o eunuco que estava vindo lá de Jerusalém para adoração, e a Bíblia diz assim que o Espírito Santo falou para Felipe subir no carro do eunuco, e ele correu e subiu no carro, e o eunuco estava lendo Isaías, diz a Bíblia. Só que ele não entendia o que ele lia. E o Espírito Santo, sabendo disso, que ele não entendia o que ele lia, então o Espírito Santo agora manda Felipe correr e subir no carro dele, para que o Felipe pregasse para ele. E a Bíblia diz que isso aconteceu. Felipe corre e parou com o seu carro e correndo, e ele disse, sobe. E ele subiu no carro. E Felipe disse para ele, entende o que ler? Ele disse, como eu entenderei se ninguém me ensine? E aí é onde Felipe começou a pregar para o eunuco da rainha de Garás. E acontece que ele, durante a pregação, que Felipe estava pregando para eles, ele ouviu uma boa palavra e de repente apareceu um rio na sua frente e ele disse para Felipe, olha aí a água, o que impede que eu seja batizado? Que Felipe havia pregado, ele explicaram para ele. Por isso que tem que alguém que tem que pregar o evangelho. Por isso que Jesus ordenou para pregar o evangelho. E o que acontece? Felipe disse para ele assim, é lícito se você crer de todo o coração. Então ele confessou a Jesus. O eunuco confessou a Jesus, disse, eu creio que Jesus Cristo é o Cristo. Então ele confessou. E a Bíblia diz que eles ambos desceram as águas para que ele o batizasse. E quando ele batizou, a Bíblia diz que o Espírito Santo arrebatou Filipe, o eunuco foi embora jubiloso, alegre. E aqui a Bíblia está dizendo que Filipe saiu a pregar em todo esse lugar. Filipe se achou em Azoto. E Filipe foi aquele que fez uma grande obra indo para a cidade em que passava e pregava o evangelho de Jesus. Está entendendo? Então, aí a Bíblia continua dizendo, o Espírito Santo conhece a necessidade missionária de cada região na terra. Está vendo aí? Por que o Espírito Santo impediu deles lá atrás pregar em algum lugar? Porque tinha um outro lugar que era mais necessário que pregasse. Então, quem está na direção do Espírito Santo, ele entende isso. Quem não está, não entende. Então, o Espírito Santo é a pessoa que nos guia para que nós podemos fazer a obra de Deus. Entende o que está ouvindo? É isso que a Bíblia está dizendo. Vejamos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, e o versículo de número 5, depois do versículo 40. Está escrito assim. E descendo Filipe a cidade de Samaria, ele pregava a Cristo. Olha aí. E descendo Filipe a cidade de Samaria, ele pregava a Cristo. Vejam o que Filipe pregava. Quem que Filipe pregava? Pregava a Cristo. A mensagem real, verdadeira. O versículo 40 está dizendo assim. Atos 8, versículo 40 agora. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades até chegar a Cesareia. Olha aqui, vê se você consegue entender. A Bíblia está dizendo assim que quando Filipe, ele batizou o eunuco, o Espírito Santo o arrebatou Filipe, e Filipe sabe o que aconteceu? Filipe se achou em Azoto. E ali Filipe continuou a pregar e foi pregando naquela cidade até chegar em Cesareia. Você está entendendo? Por quê? Porque Filipe, ele era um homem que obedecia à voz do Espírito Santo. Por que a igreja primitiva crescia? Porque a igreja primitiva, ela ouvia a voz do Espírito Santo. Elas buscavam, eles oravam, eles jejuavam, eles tinham tudo em comum. Está entendendo? E nos nossos dias tudo é diferente. O cidadão, sei lá se é cidadão, você pode chamar de cidadão, porque ele assume uma direção de alguma coisa, ele parece que é o dono da igreja. E não é assim que funciona, a igreja é de Jesus. Quem morreu para nos salvar foi Jesus. Então a Bíblia está dizendo aqui que quando Filipe batizou o eunuco, o Espírito Santo arrebatou ele, ele transformou ele de um lugar para o outro. Ele foi arrebatado, levado pelo Espírito Santo. Veja bem que privilégio. Que privilégio que Filipe teve. Ele foi arrebatado de um lugar para o outro, transportado de um lugar para o outro pelo Espírito Santo.
Olha só que coisa linda. Por quê? Porque o Espírito Santo é o guia de missões. O Espírito Santo é o guia da igreja. O Espírito Santo é quem faz a obra nas nossas vidas. É o Espírito de Deus que trabalha no coração do homem. Entende o que houve? Pois bem, é isso que a Bíblia está dizendo. Que privilégio, que coisa linda. Você já pensou, eu estou aqui, o Espírito Santo me leva eu para outro lugar. Isso é magnífico. Isso é supremo, é maravilhoso demais. Oh, glória, certo? Então, o que acontece? Se nós não tem lugar para o Espírito Santo, então o Espírito Santo não pode trabalhar. Aonde há muitas coisas que desagradam a Deus, aonde tudo pode, aonde nada mais faz mal, aonde todo mundo faz o que quer e como quer e vive como quer, certo? E ele diz que é posição, uns que está na direção, outros que é líder disso, líder daquilo, líder do outro. Mas e eu pergunto, e o Espírito Santo está onde? Pois é por isso que não cresce, é por isso que não anda, é por isso que não vai. É como um carro sem combustível. Igreja que não tem o Espírito Santo, eu já falei sobre o carro, é como um carro que não tem volante, é a igreja que não tem o Espírito Santo. Igreja que não tem o Espírito Santo é como um carro, novamente, que tem tudo, mas não tem combustível. Se não tem combustível, ele não vai andar. É necessário que tenha combustível para o carro andar? Claro, sim que é. Mas então é a mesma coisa, se a igreja ela não tem o Espírito Santo na vida, não anda. Vai ficar parado lá, ó. Não anda, porque não tem combustível. Então o Espírito Santo, ele é aquele que faz a obra. Vamos concluir o nosso assunto.